Diálogo Nacional. Apoio CIEE, há 5 décadas abrindo portas para as novas gerações. O Diálogo Nacional inaugura hoje o seu estúdio aqui no Morumbi. E neste programa de número 942, o nosso convidado é o presidente executivo do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo, Dr. Nelson Mussolini. Que bom, Nelson, recebê-lo aqui neste programa, eu diria festivo, porque estamos inaugurando o nosso novo estúdio. Para mim é um grande prazer estar aqui, participando do Diálogo Nacional, e estou à sua disposição para tentar explicar um pouco melhor o que é a indústria farmacêutica, para as pessoas entenderem como funciona o nosso negócio. Nós temos um slogan: nós fazemos saúde dentro de caixinha. Esse é o nosso negócio, fazer saúde para a população dentro de caixinha. Então estou à sua disposição. Muito bom. O sindicato que o Dr. Nelson Mussolini é o presidente executivo conta com mais de 2.600 empresas associadas aproximadamente. Nós temos 240 empresas associadas. Dentro do setor farmacêutico brasileiro, nós temos perto de 300 indústrias farmacêuticas. Nós temos 240 associados. Representamos algo perto de 95% do market share da indústria farmacêutica no Brasil, que é a indústria farmacêutica de produtos genéricos, produtos inovadores, produtos similares, medicamentos isentos de prescrição. Dentro do Sindusfarma, nós temos todo o ramo industrial farmacêutico do país. A nossa entidade não defende, não discrimina capital. Para nós pouco importa se o capital veio do norte dos Estados Unidos ou se veio do norte do Brasil. O importante para nós é que o capital esteja aqui no Brasil, que o capital esteja gerando emprego no Brasil, gerando riqueza para o Brasil e trazendo ao Brasil novas tecnologias e novos insumos para a saúde. Essa é a nossa maior preocupação, a preocupação do Sindusfarma. O Sindusfarma tem uma outra característica, que é a característica educacional. Nós temos um DNA educacional. Nós somos a primeira entidade sindical brasileira a trabalhar efetivamente com a edição de manuais técnicos. Para você ter uma ideia, no último ano passaram pelas nossas salas de aula, nossos escritórios, aproximadamente 30 mil pessoas aprendendo, entendendo e desenvolvendo a indústria farmacêutica dentro do Brasil. As empresas associadas do Sindusfarma, elas respondem por aproximadamente 95% do faturamento da indústria farmacêutica brasileira. Agora vamos conhecer um pouco mais as indústrias de produtos farmacêuticos. Quais produtos? Gostaria também que o Dr. Nelson falasse um pouco, atendendo solicitações de internautas. Os genéricos também participam? Qual é a segurança dos genéricos para o consumidor? As indústrias produtoras de genéricos fazem parte, também são associadas do Sindusfarma. Tem uma associação específica de genéricos, que é a Progenéricos, mas como o Sindusfarma abrange todo o setor farmacêutico, todas as empresas que fazem parte da Progenérico, que é presidida pela doutora Thelma Salles, também fazem parte do Sindusfarma. De fato, quando foi criada a legislação de genérico no Brasil, havia uma grande dúvida se o medicamento genérico tinha ou não tinha qualidade. A Anvisa, que é o órgão que regula a produção de medicamento no Brasil, além de outras coisas que a Anvisa faz, ela tem uma norma muito restrita, muito dinâmica sobre qualidade de produtos farmacêuticos. Então, hoje, para você ter um medicamento genérico no mercado, você precisa fazer uma série de testes que demonstram que ele tem dentro do seu organismo o mesmo perfil de dissolução, a mesma bioequivalência que o medicamento original, o medicamento que tinha a patente e que a patente expirou.
Então a gente fala assim, a genérico existe quando quebra a patente. Não, o genérico existe quando a patente de um medicamento inovador termina essa patente. Como é que funciona a questão de patente? Patente no medicamento ela tem validade de 20 anos. Esse prazo começa a contar não no momento que o produto entra no mercado, mas começa a contar da bancada de desenvolvimento do produto. Na hora que o cientista mistura o produto A com o produto B e chega numa nova molécula ou num biofármaco, isso, a partir daquele instante começa a contar o prazo de validade de patente. Entre o momento em que ele mistura a molécula A com a molécula B para dar a terceira molécula, o prazo para colocar esse produto no mercado varia entre 8 e 12 anos. Se a sua empresa for uma empresa muito boa, se tiver técnicos muito bons, se todo o perfil de desenvolvimento do produto for efetivo e for dentro das boas práticas de desenvolvimento de medicamento, você consegue lançar em 8 anos. Se você, durante esse período, teve algum percalço, uma pesquisa não deu certo, alguma coisa assim, então o seu prazo pode passar para 12 anos. Mas se você tem uma excelente equipe, conseguiu lançar o produto em 8 anos. A partir daí, você tem o resto da validade da patente, ou seja, só 12 anos, não são os 20 anos. A patente começa a contar do momento que você começa a desenvolver. Venceu a patente, o produto pode ter suas cópias, que são os genéricos. Os genéricos são cópias com todos os exames clínicos, os estudos clínicos para provar que o medicamento tem a mesma eficácia, a mesma segurança e o mesmo perfil de dissolução no seu organismo. Então, o genérico hoje no Brasil são produtos que têm a mesma característica que o produto inovador ou que o medicamento similar. Então, os nossos internautas podem ficar tranquilos. Podem, estão consumindo medicamentos de altíssima qualidade. Graças à criação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Brasil evoluiu muito na produção de fármacos, de medicamentos no nosso país. Eu faço sempre uma comparação. Nós tínhamos uma indústria farmacêutica no Brasil que era uma indústria que não tinha regras muito claras. Seria a mesma coisa que você jogar futebol e um batia falta com a mão, o outro batia lateral com o pé, o goleiro podia pegar a bola fora da área. Quando a Anvisa se instituiu... Podia até fazer gol com a mão, né? Podia até fazer gol com a mão, como aconteceu recentemente. Mas quando nós criamos a Anvisa veio para criar exatamente as regras que tem a FDA, que é a agência americana, que tem a EMA, que é a agência europeia, instituir aqui no Brasil as mesmas regras. Com isso, nós conseguimos participar do jogo do Campeonato Mundial da Indústria Farmacêutica, porque aprendemos que falta se bate com o pé, que não vale marcar gol com a mão. Então, nós evoluímos muito a nossa indústria. Hoje, a indústria farmacêutica brasileira, graças à atuação da Anvisa, e isso não quer dizer que a Anvisa seja uma maravilha, tem os seus problemas, mas graças à atuação da Anvisa, nós temos fábricas aqui no Brasil, no mesmo padrão que nós temos fábricas na Alemanha, nos Estados Unidos, na Itália, na Europa, na Índia, na China. Aliás, as nossas fábricas são muito melhores do que nesses 2 últimos países que eu falei. A Anvisa é uma agência reguladora. Sim. As agências reguladoras, em geral, no Brasil, são muito criticados pelo viés político, que principalmente nos governos Lula, Dilma, acabaram acontecendo. E com isso, aquela ideia da agência regular e fiscalizar acabou ficando prejudicada. Mas, tudo indica, não é o caso da Anvisa. A Anvisa, vou perguntar isso agora ao Dr. Nelson, parece que destoa no bom sentido das demais agências e é uma agência modelo. É isso mesmo, doutor Nelson? Sim. Apesar da Anvisa ter indicações políticas, sim, sem dúvida nenhuma, a sua diretoria é por indicação política, porque os nomes são aprovados no Senado, então passa a ser uma indicação política. A Anvisa é uma agência que realmente se diferencia das demais, porque as pessoas que estão lá são técnicos. Por exemplo, o presidente atual da Anvisa é um técnico de altíssimo gabarito que trabalhou em vários governos, vários ministros, e não tem um partido político. Os demais diretores, todos eles são diretores que trabalhavam na agência, que já trabalharam na agência, ou seja, a agência realmente teve uma profissionalização muito boa.
Isso, mais uma vez, não quer dizer que não tenha problemas. Nós temos uma série de problemas dentro da Anvisa que a gente vai ter que debater bastante para melhorar o padrão de prazo de tempo que a Anvisa precisa ter. A indústria de produtos farmacêuticos no Brasil, evidentemente como as demais indústrias que dependem de matéria-prima ou de insumos importados, tem o problema dos princípios ativos, consequentemente das patentes. Isso tem se constituído em obstáculo ao pleno desenvolvimento da indústria de produtos farmacêuticos? Então, nós temos um problema sério no Brasil, Rui, que nos governos passados, e isso remonta à década de 80, não se investiu na fabricação de insumos farmacêuticos do Brasil. O Brasil hoje é dependente, altamente dependente, da indústria de insumos internacional, principalmente indiana e chinesa. Para você ter uma ideia, mais de 90% do ingrediente ativo que está no comprimido que nós estamos consumindo todos os dias, ele vem de fora do Brasil. Então, são essas empresas que fabricam esses produtos, são regulados pela Anvisa, a Anvisa vai lá, faz fiscalização e demonstra que os produtos são bons, mas nós temos um problema muito grave em relação a isso. Nós não temos uma indústria química de produtos farmacêuticos. E é uma coisa que você não consegue construir do dia para a noite, porque você precisa muito volume de produção, porque são produtos que você faz em toneladas para vender em miligramas. Então, você tem que ter um mercado muito grande. O mercado brasileiro é bom, o mercado brasileiro é crescente, a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, mas nós representamos algo perto de 3% do mercado mundial de produtos farmacêuticos. Então, para ter uma indústria de base aqui no Brasil, a gente precisaria efetivamente ter uma indústria exportadora com muitos incentivos, o que, infelizmente, nós não temos hoje no Brasil incentivos para exportação de produtos farmacêuticos. Não é este o foco do governo, e a gente pode até entender que tem produtos que podem ter mais condições de trazer divisas para o Brasil do que medicamentos, do que por ser, a matéria-prima não ser algo extremamente pesado no custo das nossas empresas. Sem dúvida nenhuma, quando a gente tem variações de dólar muito grandes, a gente tem um problema sério. Nós somos uma indústria diferente das demais. As demais estavam pedindo, e provavelmente aquelas que você já entrevistou aqui, estavam pedindo que o dólar fosse mais alto. Para nós, quanto mais alto é o dólar, menor é a rentabilidade da indústria farmacêutica que está sediada no Brasil. A indústria de produtos farmacêuticos é o foco do programa de hoje. E o nosso convidado é o presidente executivo do sindicato que representa as indústrias de produtos farmacêuticos aqui no estado de São Paulo, Dr. Nelson Mussolini. Dr. Nelson, vamos falar agora sobre a indústria brasileira, evidentemente as indústrias de produtos farmacêuticos, pesquisa, desenvolvimento, relação com as universidades, etc. Então, desenvolver medicamento é um trabalho extremamente custoso. É muito caro para você desenvolver um medicamento, porque além de você criar a molécula, desenvolver a molécula, ter uma nova molécula, você precisa fazer pesquisas clínicas para saber se esse medicamento não vai causar um dano na pessoa. É diferente quando vou desenvolver, por exemplo, um telefone celular, eu desenvolvo na bancada, os cientistas desenvolvem o telefone celular, eu coloco no mercado, o telefone celular não funcionou, então eu faço um recall, eu troco o telefone, eu abandono aquele produto. E é rápido para fazer. No nosso caso, como eu já tive a oportunidade de falar, demora 10 anos para fazer, em média. Né? E eu não posso errar, porque quando eu erro, eu deixo de fazer um medicamento e posso estar fazendo um veneno. E a diferença é muito pequena, é muito restrita. Então, o meu campo de ação, o campo de ação das nossas indústrias é muito restrito. Em razão disso, nós somos obrigados a fazer uma série de testes, que começam testes in vitro, passam por testes, alguns testes hoje não tanto quanto no passado, mas em animais, e depois nós vamos fazer as pesquisas clínicas em seres humanos, no que a gente chama de indivíduos da pesquisa. Isto é muito custoso, isso é muito caro, porque
envolve centros de pesquisa, envolve trabalhos de terceiro e toda uma logística para você poder fazer esse tipo de pesquisa. Então, pesquisa de produtos farmacêuticos é um negócio muito caro. O Brasil tem um campo muito vasto para fazer pesquisa que a gente chama pesquisa fase 3, que já é pesquisa nos indivíduos, porque nós temos um grupo, uma população muito grande, uma população com várias diferenças, então você está testando para uma gama muito grande de pessoas, e nós temos centros de pesquisa de altíssima qualidade, como na Universidade de São Paulo, na Universidade no Rio Grande do Sul, a Universidade do Fundão no Rio de Janeiro, ou seja, nós temos centros de pesquisa de fase 3 muito positivos. Por que a pesquisa não é tão grande no Brasil? Porque nós temos problemas burocráticos monstruosos. Enquanto, para você ter uma ideia, na Coreia do Sul se aprova uma pesquisa em 30 dias, aqui no Brasil às vezes demora um ano para se aprovar uma pesquisa. E como é que funciona a pesquisa clínica? Eu vou fazer uma pesquisa clínica no nível mundial. Então eu vou escolher 2.000 indivíduos para participar dessa pesquisa clínica sobre um produto para hipertensão arterial. Eu faço um protocolo clínico, passo pelos comitês de ética para saber se a minha pesquisa é ética. Por exemplo, a gente não faz pesquisa com criança, a gente não pode fazer pesquisa em que a gente não vai dar um medicamento para a pessoa. Então, nós temos uma série de itens éticos. Não pode se fazer pesquisa com mutagênicos, produtos que possam trazer mutações nas pessoas. Então, eu passei pelo comitê de ética, eu aprovei, eu começo a minha pesquisa, eu abro a pesquisa. Abriu a pesquisa, tem um prazo para você colocar as pessoas. Quando eu gasto 90 dias para abrir uma pesquisa nos Estados Unidos, de 80 a 120 dias para abrir uma pesquisa na Europa, e na Coreia, como eu falei, só 30, eu abri o prazo para colocar 2.000 pessoas. Aqui no Brasil demorou um ano. Quando eu tenho a pesquisa aprovada no Brasil, na grande maioria das vezes, a pesquisa já se fechou porque já atingiu o número de 2.000 pessoas. E o que isso traz para o nosso país? Nós perdemos em conhecimento, porque os nossos pesquisadores não vão ter contato com os pesquisadores externos. Nós perdemos em tratamento de saúde dentro do Brasil. Então nós temos um problema sério dentro de pesquisa, porque infelizmente no Brasil, e aí vem a primeira crítica dentro da Anvisa, infelizmente dentro do Brasil nós temos que aprovar a pesquisa em comitês de ética e depois passa para aprovar na Anvisa. O Comitê de Ética é nacional, né? O Comitê de Ética tem a CONEP, que é nacional, mas cada universidade tem hoje seu Comitê de Ética. Então, só passa para o nacional alguns tipos de pesquisa, mas normalmente o Comitê de Ética aqui da Universidade de São Paulo, do Hospital das Clínicas, pode aprovar uma pesquisa, mas aí eu tenho que mandar para a Anvisa. E aí a Anvisa demora 6 meses, 1 ano para aprovar a minha pesquisa. Ou seja, nós temos retrabalhos no Brasil que a gente não precisaria fazer. Bastaria a Anvisa criar uma norma e falar, olha, eu quero a pesquisa desse jeito. E as indústrias, as empresas teriam que seguir aquele padrão da Anvisa, que normalmente já é fixado pelos comitês de ética. Mas precisa ser aprovado. Porque se não for aprovado pela Anvisa, eu não tenho como importar, por exemplo, produto que eu vou usar para fazer essa pesquisa. Ou seja, nós temos uma perda de tempo no desenvolvimento de novos produtos no Brasil. Com isso, a gente enfraquece a nossa pesquisa. Quando a gente pega a pesquisa no Brasil, a gente precisaria ter a pesquisa de base no Brasil, ela está engatinhando ainda, porque ela é muito custosa, ela é muito complexa e, infelizmente, nós temos um problema grande dentro das nossas universidades. A universidade brasileira ainda tem aquela questão ideológica de que a universidade não pode ganhar dinheiro porque desenvolveu um produto. Nós somos excelentes em desenvolver papel, em escrever, mas nós não aplicamos aquilo que a gente desenvolve. Nós temos um problema sério dentro da nossa universidade porque é um problema ideológico de que a universidade não está ali para servir ao setor privado. O que é um erro quando você olha, por exemplo, nos Estados Unidos, que a universidade é mantida pelo setor privado, que paga
royalties pelas descobertas que as universidades fazem nos Estados Unidos e em toda a Europa. Aqui no Brasil há esta dificuldade muito grande. O nosso docente, ele se sente desprestigiado se ele estiver ganhando dinheiro do setor privado. Aquilo é como se ele estivesse se prostituindo para fazer pesquisa para o setor privado. Isso é muito ruim, a gente precisa realmente melhorar o nosso patamar de troca de conhecimentos. Tá? Hoje a gente poderia ter uma universidade muito melhor, com laboratórios muito mais avançados, se a gente tivesse uma troca dentro de toda a ética, dentro de todos os compliances e todas as empresas da universidade, se a gente pudesse trocar toda essa informação entre universidade e setor privado. Sem dúvida nenhuma, isso seria para o nosso país e para a nossa população um avanço muito grande. Eu não tenho dúvida que a gente vai chegar lá, né? Mas ainda temos que caminhar um bom pedaço para tirar todas essas questões ideológicas do meio do caminho. Dr. Nelson citou aqui a questão da ética e nesse momento vale a pena a gente novamente prestar uma homenagem ao pai da bioética, que é o professor William Saad Rosem, que nos deixou depois de 89 anos bem vividos e prestou inestimáveis serviços, com certeza, para a indústria de produtos farmacêuticos e para a indústria como um todo, porque era um homem que pensamento aberto e universal e com muita garra pelo problema do que ele chamava de bioética. Dr. Nelson preside um sindicato de produtos farmacêuticos que, inclusive, preza muito por esse aspecto da ética nos negócios, tanto que integrou ou integra até hoje a Ético, né? Que é um instituto voltado a estudos desenvolvidos sobre o problema da ética. É hora de chamarmos o Alexandre Altenfelder para nos dar a boa notícia desta semana. A capital do Chile, Santiago, terá o primeiro metrô do mundo movido a energia solar. E para gerar a energia necessária, o projeto contará com uma usina solar exclusiva e de alta eficiência. Isso mostra o compromisso do nosso vizinho Chile com um mundo mais sustentável, um transporte público que é alimentado por uma energia limpa e eficiente. A construção começará no segundo semestre de 2016, portanto agora, e ficará pronta ao final de 2017. E por tudo isso, essa não poderia deixar de ser a boa notícia do Diálogo Nacional desta semana. Semana que vem eu volto selecionando mais uma boa notícia para elevar a sua e a nossa autoestima. Fique ligado e até lá! Telespectadores e internautas, vocês têm hoje a oportunidade de ver e ouvir o presidente do Sindicato de Produtos Farmacêuticos aqui do estado de São Paulo, falando sobre uma indústria de produtos farmacêuticos que diz respeito a todos nós. Não é? Dr. Nelson, vamos dar uma desviada agora e vamos entrar num problema delicado, que é a gravíssima crise política, econômica e que o Brasil vive. Hoje, inclusive, os jornais da data de hoje e a internet publicam aqui, vamos começar pela Fiesp. Pesquisa Fiesp de intenção de investimento
2016. O investimento da indústria de transformação em máquinas, equipamentos e instalações deverá despencar 50% em 2016. Outro dado: a parcela de empresas que não devem investir em 2016 é de 73%, superior aos 56% das empresas que declaram não ter realizado investimento em 2015. Outro dado, esse do comércio. Resultado do comércio restrito foi puxado por poucos segmentos e o ampliado ainda ficou muito negativo. Agora, dois dados positivos. Venda de roupa de inverno cresce até 300%, em virtude dessas baixas temperaturas que estamos vivendo aqui na região sul-sudeste. E uma outra nota positiva, mas triste. A Budi, fabricante britânica de tornozeleiras e braceletes eletrônicos, acaba de entrar no mercado brasileiro, onde vê enormes oportunidades. A companhia fez a primeira exportação de 10 mil tornozeleiras para o sistema penitenciário nacional, parte da primeira série de 16 contratos no país. Dr. Nelson, a indústria de produtos farmacêuticos, o que é que está acontecendo? Então, nós somos um ponto completamente fora da curva. Que bom. Nós tivemos um crescimento o ano passado de quase 15%, sem descontar na inflação, um crescimento de quase 15%. E esse ano nós estamos projetando, no primeiro quadrimestre nós tivemos um crescimento de 12%, estamos projetando um crescimento de 8%, 9% no ano. Ou seja, nós somos um ponto fora da curva. Eu tive até a oportunidade de falar isso ao presidente Temer, que nós tivemos reunido com ele recentemente através de um convite da Fiesp. E ele até marcou, ele falou assim, você é da empresa, do setor que está crescendo. Nós somos um setor que está crescendo. Nosso setor, por exemplo, não demitiu. O nosso setor ficou muito abaixo do que a gente vinha contratando. A gente vinha contratando algo perto de 2.000 pessoas por ano. Nós ficamos o ano passado numa contratação de 300 pessoas, mas nós estamos crescendo. Tá? O nosso comércio também cresce. Tem redes de farmácias que estão crescendo na casa de 27% ao ano, são dados públicos, são dados publicados por essas empresas, porque são empresas de capital aberto. Então a gente vê o setor farmacêutico crescendo. Por que esse setor farmacêutico está crescendo? Tem duas coisas que impulsionam. Tá? A primeira é que nós estamos chegando num país que está envelhecendo, e daí porque nós precisamos tomar cuidado com a nossa previdência, porque senão daqui a pouco não vamos ter mais como pagar a previdência. Então precisamos ser muito claros nisso. O Brasil precisa cuidar da sua previdência para continuar tendo previdência. Tá? A segunda coisa, e isso nós colocamos em média mais 1 milhão de consumidores da terceira idade no mercado todos os anos. Então isso impulsiona o crescimento da nossa indústria, que faz produtos para diabetes, produto para pressão alta, produto para artrite reumatoide, coisas que a gente chama, entre aspas, desculpa a expressão, doença de velho. Então a gente está crescendo dentro da terceira idade, isso é um fato, sem dúvida nenhuma. A outra questão, as pessoas, é o que foi impulsionado pelo setor de medicamentos genéricos, porque com o preço mais baixo, maior número de brasileiros teve acesso à medicação. Então o brasileiro aprendeu com o crescimento que nós tivemos no começo de 2003 até 2010, o crescimento que a gente teve na inserção de uma classe consumidora que não era consumidora, nós tivemos o cuidado com a saúde amplificado. Riscos existem, óbvio que existem. Na hora que a gente começa a ver um nível de desemprego que pode bater a casa dos 12 milhões de pessoas, a gente sabe que as pessoas vão começar a se tratar menos. Isso a gente sabe em todas as crises. Nós somos um dos últimos setores a entrar na crise, somos um dos primeiros a sair da crise, porque a gente está tratando de saúde, as pessoas gostam de se cuidar.
né? Mas a gente sabe muito bem que os planos de saúde estão começando a sofrer com perda de vidas dentro dos planos de saúde justamente por causa do desemprego. E isso vai afetar o nosso negócio, porque se as pessoas vão menos ao médico, elas não se tratam tão bem. Se elas não se tratam tão bem, elas podem ter risco maior à saúde. O governo precisa entender e precisa fazer, ele tem que incentivar a assistência farmacêutica. É muito melhor você entregar uma caixa de medicamento para uma pessoa do que você ter que tratar essa pessoa dentro de um leito de hospital. É muito mais caro tratar um leito de hospital. Medicamento não é despesa para o governo, medicamento é investimento que o governo faz. Mas o nosso político precisa entender, e é difícil ele entender porque ele acha muito bonito inaugurar um hospital e ter um nome na placa. E ninguém coloca uma placa numa caixinha de medicamento. Mas se ele der uma assistência farmacêutica efetiva para a nossa população, ele não vai precisar cuidar da pneumonia se ele tratar a gripe. Preço dos medicamentos. E quais são os maiores entraves hoje para o desenvolvimento da indústria de produtos farmacêuticos, como, por exemplo, carga tributária, taxa de fiscalização e outros que o senhor possa apontar? Então, eu vou falar de preço de medicamento no primeiro momento. O nosso setor, a indústria farmacêutica, é o único setor que tem seu preço controlado pelo governo. Nos últimos anos, a gente tem tido um aumento de preço muito abaixo da inflação. Nesse último ano, nós tivemos um aumento de preço que tentou recompor um pouco os nossos custos. Porque não adianta, se a indústria não tem rentabilidade, ela não investe em novos produtos. Se ela não investe em novos produtos, ela traz um prejuízo muito grande para a população. A gente tem que correr sempre atrás do desenvolvimento industrial. Então nós precisamos ter novos produtos no mercado para curar as novas doenças que aparecem no mercado. Então nós tivemos durante os últimos 10 anos, o IPCA de medicamento foi muito abaixo do IPCA geral da população. Tá? Neste último ano nós tivemos um aumento de preço de medicamento que ficou acima do IPCA agora em abril, a partir de 1º de abril. Nós tivemos um aumento de 12,5%. Esse aumento não quer dizer, nós estamos autorizados a praticar um aumento até 12,5%. Os primeiros estudos que a gente tem, sabe-se que nós não praticamos aumentos superiores a 10%. Então nós temos a indústria farmacêutica, em razão da própria concorrência que existe, ela não tem aplicado os aumentos de preço necessários. Mas para você ter uma ideia, no último ano a energia elétrica subiu para a nossa indústria 71%. O dólar que compõe, como eu falei anteriormente, quase 90%, 95% da nossa matéria-prima que a gente traz de fora, subiu 48%. Então nós estamos enfrentando uns aumentos de custo muito fortes. A nossa mão de obra, o ano passado, teve um crescimento de 8,5%, contra um reajuste médio o ano passado de preço de 3%. Ou seja, nós estávamos, o empresário, o capitalista, o que toca, o que investe no negócio, estava vendo um retorno do seu capital muito menor. Um capital de altíssimo risco, porque se um medicamento não dá certo, nós temos indenizações monstruosas para pagar, temos problemas sérios com relação a isso. Então a nossa indústria é uma indústria que estava sofrendo muito e esse ano a gente teve uma recomposição de preço que não atingiu os patamares que a gente necessitava, mas sem dúvida nenhuma traz um pouco de fôlego para que a gente possa continuar colocando no mercado medicamentos para salvar a vida das pessoas. Mas nós temos um problema seríssimo no nosso país. Nosso país é o único país do mundo que cobra 1/3 do preço do medicamento a imposto. 1/3? 1/3, 33%, 33,9% do preço do medicamento é imposto. Quando você entra numa farmácia e gasta R$100 para comprar medicamento, você está entregando ao governo estadual, ao governo federal e governo municipal algo perto de R$ 33,90, R$ 34,00 que você está entregando ao governo. O maior imposto sobre isso é o ICMS. Aqui em São Paulo, para genéricos é 12%, para medicamentos que não são genéricos é 18%, mas no Rio de Janeiro é 19%, 20% o ICMS sobre medicamentos. Então, se você estiver doente no Rio de Janeiro, compre medicamento em São Paulo, que sai um pouco mais barato do que comprar no Rio de Janeiro. E, por incrível que pareça, nós temos
alguns produtos que têm uma taxa tributária muito mais baixa. O falecido Geomir Betting, ele sempre falava que se você entrar numa farmácia latindo, você paga mais barato do que se você entrar tossindo, porque o imposto sobre produto veterinário é menor. E é de fato só 13% a carga tributária sobre produto veterinário contra 33% para produto de uso humano. Mas ele tinha um erro porque o seu cachorro paga o mesmo imposto que você paga, né? O que não paga é se você tiver um cavalo, se você tiver um boi. Então eu brinco que você não pode entrar latindo, você tem que entrar mugindo ou relinchando, que aí você paga mais barato, de fato. E a taxa de fiscalização, que é um problema que o seu setor sofre muito, né? Sim, nós temos uma taxa de fiscalização extremamente alta, que é cobrada pela Anvisa, e nós tivemos inclusive que discutir judicialmente um aumento que essa taxa de fiscalização teve no ano passado de 200%. Nós estamos discutindo, o judiciário entendeu que não podia dar um aumento tão grande, a alegação do governo sempre foi, não reajustamos no passado, então precisamos reajustar tudo de uma vez. Isso não é concebível você, porque não agiu, ou no mínimo com desídia, porque não fez o que deveria ter feito, de repente aumentar uma carga de uma taxa de fiscalização aos preços que foram aumentados. Nós temos efetivamente que trabalhar isso melhor dentro da Anvisa. Sem dúvida nenhuma, algumas coisas poderiam até ser maiores, mas de fato, quando a gente está tratando de saúde, tratando de entregar à população, como eu falei no começo do programa, saúde em caixinha, a gente precisa ter um tratamento tributário completamente diferente, quer dos impostos, quer das taxas. Do encontro com o presidente interino, Michel Temer, como é que o Dr. Nelson Mussolini saiu? Então, eu saí muito esperançoso, eu saí na esperança de que nós vamos ter novos ares, né? Não tenho a mínima dúvida, e o presidente colocou isso muito claro, não é o governo que vai gerar emprego, é a iniciativa privada que gera emprego. O governo tem que gerar condições para que a iniciativa privada possa fazer mais empregos. E ele colocou uma coisa muito clara, e que, de fato, todos os empresários que estavam lá, todos os representantes de empresários que estavam lá, nós aplaudimos quando ele falou que o primeiro direito social da pessoa é o trabalho. Esse é o direito que nós temos que lutar para que as pessoas tenham. Sem dúvida nenhuma, se o Brasil começar a gerar renda, se o Brasil tomar cuidado com as suas contas fiscais e com a inflação, nós vamos ter um país crescendo. Eu ouço desde criança falar que o Brasil é o país do futuro, e já faz tempo que a gente ouve isso. E, de fato, está na hora da gente mostrar que nós somos o país do futuro, com um desenvolvimento, com um equilíbrio das nossas contas fiscais. É um absurdo o que foi feito no Brasil nos últimos anos, e olhe-se o que nós temos das nossas empresas públicas. Espero que a gente realmente tenha uma legislação que, para trabalhar em empresa pública, tem que trabalhar como nós trabalhamos as nossas empresas privadas. Se eu chegar com um currículo ruim, eu não contrato uma pessoa. Não pode ser só quem indicou, tem que ser aquele que realmente sabe trabalhar. Nós temos que mudar o nosso país, nós temos que trazer ao nosso país para o mundo desenvolvido, para o mundo onde o governo tem a responsabilidade da saúde e da educação e da segurança, mas o setor privado é que faz a locomotiva andar. O Diálogo Nacional, no seu 18º ano de vida, veiculações ininterruptas, hoje é o programa de número 942, com o presidente executivo da indústria de produtos farmacêuticos, Dr. Nelson Mussolini, está abordando um tema que interessa a todos nós. Aliás, trago aí para o Dr. Nelson mais indagações de internautas. Eles perguntam, as caixinhas que contêm os remédios têm tarjas. Traduza para os internautas o que são essas tarjas. Então,
Infelizmente no Brasil, nós não cumprimos, ou nós somos muito fracos na fiscalização das leis que nós criamos. Eu sempre digo que a taxa de medicamento, ela foi criada em 74, 76, entre 74 e 76, que colocou uma tarja vermelha na caixinha de medicamento, e naquele momento não era propaganda política, porque se fosse propaganda política a tarja seria verde, mas foi uma tarja vermelha para quê? Para chamar a atenção. E era uma tarja que falava assim: atenção, atenção, senhores vendedores de medicamento, não vendam este produto sem receita médica. E falava para a população: atenção, senhores consumidores de medicamento, só comprem este produto da tarja vermelha mediante receita médica. Infelizmente no Brasil, esta regra não é aplicável. Eu tive recentemente, há uns 3, 4 anos atrás, na África do Sul. E entrei numa farmácia, e a farmácia vendia de macaco empalhado ao uísque, vinho, isqueiro, cigarro, e vendia medicamento também. Até medicamento. Até medicamento. E a minha filha estava com uma dor de garganta, e eu, como um bom brasileiro, cheguei lá já com a receita na minha cabeça. Apesar de ser advogado de profissão, eu cheguei lá com a receita na minha cabeça que ela precisava tomar algum antibiótico para a dor de garganta dela. Quando eu pedia o antibiótico naquele lugar que vendia macaco empalhado e uísque, ele me falou assim: e a receita médica? E eu falei: eu não tenho a receita médica. Ele falou: mas como você não tem receita médica, eu não posso te vender. Eu falei: não, mas eu sou brasileiro, porque a gente acha que, falando a palavrinha mágica, eu sou brasileiro, vamos resolver todos os problemas. E a pessoa falou: bom, eu posso indicar um médico para você. Tive que ir no médico, o médico deu a receita médica, fui lá, aviei a receita, recebi o medicamento e tratei minha filha. Aqui no Brasil, as nossas farmácias são maravilhosas. Há uma fiscalização de que não pode se vender um monte de coisa dentro da nossa farmácia, mas se vende medicamento sem receita médica, o que é um absurdo. A nossa entidade defende que medicamento com tarja vermelha tem que ser vendido mediante receita médica. Há os medicamentos isentos de prescrição. Os medicamentos isentos de prescrição são aqueles que foram testados e retestados e sabem que não trazem danos à saúde do consumidor se tomado de acordo com o que está discriminado na bula dela ou na orientação do farmacêutico. E a caixinha não vem nenhuma tarja. E a caixinha não tem nenhuma tarja. Tá? Esses medicamentos que são para males menores, uma exposição estomacal, uma dor de cabeça, um resfriado, uma gripe, são medicamentos para isso. Que no mundo inteiro são medicamentos em que eles não são reembolsáveis pelo governo no resto dos demais países do mundo. Então, no Brasil, e nós não fiscalizamos. E não adianta falar assim: mas a cultura do brasileiro é diferente. Não, porque a cultura do brasileiro também não era usar cinto de segurança. A partir do momento que teve fiscalização, teve retorno e a população entendeu que é necessário usar cinto de segurança. A cultura do brasileiro era fumar em qualquer lugar. Hoje não se fuma em lugar nenhum, porque teve uma fiscalização efetiva. Então, a Anvisa, ela precisa, e esse é um dos lados que a Anvisa precisa melhorar e muito, é na fiscalização da pós-venda, na fiscalização do produto no mercado. A Anvisa precisa fiscalizar como estão sendo aviadas as nossas receitas, como nós estamos desenvolvendo nesta área de uso correto dos medicamentos, uso responsável dos medicamentos. E a tarja preta? Tarja preta são aqueles produtos que causam algum tipo de dependência ou que podem trazer um dano à saúde da pessoa. Esse sim, no Brasil, eles têm a receita retida. Mas aí foi um grande erro, porque a partir do momento que eu tinha a tarja vermelha, que deveria ser exigida a receita, como ninguém cumpria a tarja vermelha, se criou a tarja preta. Ou seja, eu criei mais uma regra. E hoje a farmácia tem que guardar um monte de receita lá. Se desde o começo, como acontece em todos os países do mundo, nós tivéssemos cumprido a legislação da tarja vermelha, eu não precisaria da tarja vermelha com receita retida, não precisaria da tarja preta, eu estaria tendo uma assistência farmacêutica efetiva para a nossa população. Dr. Nelson, das categorias de produtos farmacêuticos, quais são as mais consumidas? Então, nós temos, sem dúvida nenhuma, produto para hipertensão arterial, é um dos carros-chefes da indústria farmacêutica, produtos para diabetes, ou seja, são aqueles produtos que eles começam a ser consumidos mais por pessoas que têm um pouco mais de idade, como eu já falei. Então, a gente tem hoje uma população mais idosa no nosso país, então nós temos uma série de produtos que são mais consumidos. Esses são
consumos em unidade. Em valores, sem dúvida nenhuma, são os produtos oncológicos, porque eles são muito específicos, uma pesquisa muito demorada, uma pesquisa extremamente complicada para se fazer, e há necessidade de se ter um retorno sobre o capital investido. Como eu falei no começo, nós podemos gastar US$1 bilhão para desenvolver um novo fármaco, e precisa ter o retorno disso. Há aqueles que defendem que o governo deveria fazer pesquisa de medicamento. Eu sou frontalmente contra isso. Acho que os laboratórios públicos devem sim ser um regulador de mercado, devem conhecer como se faz os produtos, mas não competir com a indústria, porque entre investir US$1 bilhão para descobrir um novo medicamento e investir US$1 bilhão em saneamento básico, o governo vai salvar muito mais vidas se investir em saneamento básico. Eu me lembro que, quando eu era menino, andava nos bondes aqui de São Paulo, e os bondes, em geral, traziam propagandas que eu guardo até hoje. Por exemplo, aquele "Veja, ilustre passageiro, belo tipo faceiro que você tem ao seu lado. E, no entanto, acredite, quase morreu de bronquite. Salvou o rum cresotado." Sim. Assim como o regulador Xavier, o biotônico Fontoura. Hoje a gente não vê mais, em termos de comunicação, em termos de propaganda, propagandas desse tipo. Por quê, doutor? Então, a Anvisa regulamentou a propaganda de medicamentos, e os medicamentos isentos de prescrição, esses sim podem fazer propaganda. Então a gente ainda vê na televisão medicamento para dor de cabeça, medicamento para indisposição estomacal, a gente vê essa propaganda, mas mesmo essa propaganda não pode ser tão apelativa como era no passado. Por exemplo, está proibido que médico faça propaganda de medicamento, está proibido que farmacêutico faça propaganda de medicamento. Mesmo um artista, ele não pode falar: eu tomo esse medicamento e por isso que eu sou bonito desse jeito. Então, isso tudo está proibido. Nós temos uma regulamentação muito forte com relação a isso. E nós, na indústria farmacêutica, achamos que tem que ter regulamentação. A gente concorda com essa regulamentação. A maioria das empresas já tem sua autorregulamentação para evitar o uso indiscriminado dos seus produtos. Nós fazemos um produto que é para melhorar a saúde das pessoas. E se não tomado da forma correta, ainda pode piorar a saúde das pessoas. Então a gente sempre fala o seguinte: procura seu médico. Se você tem uma indisposição estomacal, uma dor de cabeça, alguma coisa, tem um medicamento isento de prescrição, converse com o seu farmacêutico. Você deu uma topada na cadeira, passe um anti-inflamatório, tome um anti-inflamatório, mas sempre olhando a orientação do farmacêutico, a orientação do seu médico, para evitar um dano maior à saúde das pessoas. Nos outros países do mundo, os medicamentos isentos de prescrição, eles são incentivados até pelo governo, porque você pega, o nosso sistema de saúde foi baseado no sistema de saúde inglês, em que o governo entrega tudo para as pessoas. Só que no sistema de saúde inglês, os medicamentos isentos de prescrição não são reembolsados pelo governo. A rainha não paga o medicamento isento de prescrição, ela dá a saúde que as pessoas precisam para se tratar. Então há um incentivo muito grande para que tenha esses medicamentos isentos de prescrição. Infelizmente, no Brasil, tem uma série de produtos que ainda são tajados, que a gente chama aqueles medicamentos tajados, que fora do Brasil não são mais tajados. A Anvisa precisa agilizar o que a gente chama de troca de taja para sem taja, o switch de produtos sem taja. Com isso, a gente está tratando da população de uma forma mais barata, mais efetiva, porque esses medicamentos normalmente têm muita concorrência, então seus preços são mais baratos. Estamos tratando da população e trazendo uma vantagem ao governo. Nós temos um sistema único de saúde no Brasil, em que a gente prega como universal, como maravilhoso, mas o privado, você, eu, quem está nos assistindo, paga 54% do custo de saúde do Brasil, e o governo só entra com 46%. Quando na Inglaterra, a rainha paga 84% do custo de tratamento de saúde e a população paga os outros 16% através dos medicamentos isentos de prescrição. O mercado americano, que é um mercado totalmente privado,
O Obama entrega todo ano para a população 54% do custo dela de saúde, exatamente ao contrário do que acontece no Brasil, que a gente diz ter um sistema público de saúde. No final do Diálogo Nacional, perguntaria ao Dr. Nelson Mussolini, que preside o Sindicato das Indústrias de Produtos Farmacêuticos, as tendências globais e o futuro do segmento farmacêutico. Então, a tendência global são as empresas se especializarem. Nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, no futuro, empresas que só vão fazer produtos para oncologia, para câncer, empresas que vão fazer só produtos para o sistema nervoso central. Esta é a tendência que já aconteceu no passado. No passado, as grandes empresas farmacêuticas são oriundas de empresas químicas. A Ciba-Geigy Química, a Bayer era química, a Dow Química fazia medicamentos, e as empresas foram se especializando. Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, haverá uma especialização maior de cada empresa em razão dos custos de desenvolvimento de produtos. Desenvolver produto, como eu falei, é muito caro. Então, vamos fechar esse ciclo com uma especialização maior para reduzir custo de pesquisa. O advogado que ingressou na indústria farmacêutica há muitos anos atrás e se tornou hoje um líder na indústria de produtos farmacêuticos, tanto que preside o sindicato do setor. Dr. Nelson Mussolini foi hoje o convidado do Diálogo Nacional. Parabéns pelo seu trabalho e disponha aqui do Diálogo Nacional para conversarmos a respeito desse importantíssimo setor da indústria. Quero agradecer, acho que é sempre importante a gente poder olhar para o consumidor dos nossos produtos e mostrar o que a gente faz, por que faz e como faz. Obrigado. E até o nosso próximo programa. Diálogo Nacional. Apoio CIEE, há 5 décadas abrindo portas para as novas gerações.